Olá, gente, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Isabelle Vicente Oliveira. Eu vou estar acompanhando vocês nessa aula. E o tema abordado nessa aula vai ser sobre transformação e limpeza de dados. Eu não sei se vocês se recordam na última aula, mas na última aula a gente abriu o nosso Power BI e carregou os nossos dados dentro do Power BI. Mas, ao invés de carregar agora, a gente vai tratar esses dados. Então, a gente vai vir aqui, vai vir em texto/CSV e vai pegar os dados da operadora. Bom, para quem não se lembra desses dados, eu vou falar um pouquinho sobre eles. Eles são um arquivo CSV, mas o que importa para a gente são as colunas. Ele tem mais ou menos 3.300 dados. E aqui a gente vai ter uma pré-visualização desses dados. Então, o primeiro dado que a gente tem é a de rotatividade. O segundo é de semanas de conta. A terceira coluna é de renovação do contrato, então se teve. A segunda é plano de dados, se ele teve um plano de dados, porque a gente está falando de uma empresa de telefônica. Então, ela oferece diversos serviços. Então, aqui é para a gente saber quais serviços cada pessoa adquiriu ou não. Então, uso de dados, chamadas de atendimento ao cliente, os minutos diários, chamadas diárias, cobrança por mês, taxa de excedência e os minutos de rotação. Então, eu vou falar um pouquinho sobre cada um desses dados e aí a gente vai descobrir mais deles. Então, aqui apertando em transformar dados, depois que você vai apertar em transformar dados, vamos ser direcionados para o Power Query, que é uma ferramenta acoplada a todos os aplicativos da Microsoft. Ela serve bem para transformação de dados. Ela permite importação de diversas fontes. E ela oferece alguma interface intuitiva para fazer transformação, como eu já havia dito, como filtros de linha, exclusão de colunas, combinação de tabelas e muito mais. Eu aposto que a modificação que você quiser fazer aqui, ela vai te proporcionar. Vocês vão ver esses gráficos aqui que vão aparecer. Eles não vão aparecer naturalmente, mas a gente já chega lá. Então, por que é tão importante a gente tratar dados, né? Transformar esses dados? Então, porque dados nulos ou duplicados ou até mesmo cadastrados de forma errada, eles podem gerar erros nos gráficos e posteriormente gerar erros nas decisões que vão ser tomadas pelas empresas com as informações que foram obtidas do Power BI. Então, por isso que é muito importante. Então, para a gente ter uma ideia melhor de como o Power Query funciona, a gente vai aqui em exibição e a gente vai clicar aqui em distribuição de colunas. Quando você clicar em distribuição de coluna, ele vai aparecer esses gráficos. E o que são esses gráficos e por que a gente vai utilizar eles? Esses gráficos eles vão mostrar alguns dados dos nossos dados, o que é até engraçado. Então, pela primeira tabela, a gente consegue ver que tem 3 tipos de dados distintos. Então, essa tabela está sendo preenchida com 3 dados e todos eles são iguais. O que não deveria acontecer. Por quê? Porque essa tabela ela é exclusivamente booleana. O que é um dado booleano? É um dado de true ou false, verdadeiro ou falso. Mas, Isabelle, eu estou vendo um monte de zeros e 1. Sim, normalmente os sistemas, as máquinas, eles convertem true ou false, verdadeiro ou falso, para 0 e 1, para ficar mais fácil da máquina interpretar. Então, aqui só devia ter zeros e 1s. Só que se tem 3 tipos de dados distribuídos, quer dizer que tem um outro tipo de dado que não é só o 0 e não é só o 1. E é o null, como a gente pôde perceber aqui com a linha 12. Tudo bem, a gente já viu que tem alguns dados nulos nessa coluna. Então vamos passar para a próxima, que é a coluna de semanas. Semanas de conta, né? Quanto que o assinante ele tem essa conta, em quanto tempo ele já tem essa conta. Então ele tem dados bem variados, eles têm 185 dados variados, o que é normal para esse tipo de avaliação, porque está falando de semanas, cada cliente vai ter um período diferente no seu plano. O próximo, ele também é um dado booleano, que se trata de true ou false, que é que se teve renovação de contrato. E aqui a gente pode ver que está certo.
Ele só tem dois tipos de dado, quer dizer que ele só está trabalhando com 1 e 0. E a mesma coisa para todas as tabelas. Então, todas as tabelas ele vai ter uma pré-visualização para ver o que você precisa fazer. Então, aqui, novamente, era para ser booleano, tem 3 tipos de dados diferentes, distintos. Então, quer dizer que provavelmente tem um null aqui, ou até mesmo pode ter um 2, um 3. Vai depender muito da tabela e muito do sistema que proporciona essa tabela para gente. E isso segue para todas as nossas tabelas. Tabelas são colunas, perdão, gente, colunas. Então, beleza. Agora que a gente já teve uma pré-visualização dos nossos dados, o que a gente vai fazer? Qualidade da coluna são mostrados a qualidade dos dados de cada coluna. Por meio dos rótulos separados por cor, são mostrados em porcentagem. Um outro campo que a gente pode marcar aqui em cima é qualidade da coluna. Então, vamos clicar aqui. E aí, são mostradas a qualidade dos dados de cada coluna por meio de rótulos e são mostrados em porcentagens, separadas por cores também. Então, em verde a gente tem os válidos, em vermelho a gente tem os erros, e em cinza escuro a gente tem os vazios. Então, vamos dar uma verificada. Aqui a gente tem só 1% dos nossos dados vazios, como eu já tinha falado para vocês. Aqui a gente também tem 1% dos dados vazios. Aqui a gente tem 0% dos dados vazios, o que é bom. Aqui também temos dados vazios, aqui a gente não tem dados vazios. Aqui não temos, aqui não temos. Não temos, temos 1%. Não temos e mais ou menos 1% aqui também. Vocês vão reparar que em nossa base algumas colunas contêm os valores nulos, como eu já havia dito anteriormente, mas eles são menos de 1% para cada. Para tratar os valores nulos, é necessário analisar a quantidade e o contexto que estamos lidando. Então, em um contexto geral, esses dados realmente fariam diferença se a gente tirasse eles? Ou se a gente deixasse eles? Isso vai depender muito do que você está querendo avaliar, muito do que você está querendo decidir. Aqui a gente vai mostrar como tirar. Nesse nosso caso, como são poucos, tem só 1%, retirá-los da base não será um problema, pois não vai afetar o nosso resultado de forma grandiosa. Mas para isso a gente iria na página principal, clicaremos nas colunas desejadas. Então vou clicar aqui com Shift, vou clicar em todas que eu quero. Então essa aqui tem 1%, essa aqui não, essa aqui também tem 1%. Essa aqui também tem 1%, essa aqui também. Então, com Shift eu cliquei em todas elas. Depois disso, a gente vai em redução de linhas. Aqui. Vai em remover linhas. E vai aparecer remover linhas em branco. Nesta mesma guia, temos outras ferramentas bem úteis, como remover duplicadas e remover erros, caso tivesse na nossa base. No caso, a gente não tem, então a gente só vai remover os dados nulos. Bom, teve uma alteração na nossa base. Mas, como eu disse, é importante ressaltar que se a quantidade de dados nulos fosse maior, outras técnicas seriam necessárias para o tratamento. Poderíamos substituir os valores nulos pelos valores que mais apareciam em cada coluna, por exemplo. São diversas técnicas estatísticas que ajudam na transformação de dados. E é preciso estudar o contexto que em cada uma delas pode ser aplicado. Então, ter um pouco de conhecimento estatístico é sempre válido, porque tudo que você está vendo aqui se trata de estatística. Claro que você não precisa manjar horrores, mas para essas ocasiões é bom entender o que vai ou não afetar a sua base de dados. E agora a gente pode clicar em fechar e aplicar, e as mudanças serão feitas nos dados e serão carregadas e enviadas para o nosso relatório. Pronto, foi feito isso aqui. E agora, se a gente esperar um pouquinho, ele vai fazer. Ele trouxe 2 colunas, porque eu acabei clicando 2 vezes, mas as modificações que eu fiz foram nos dados operador 2. E depois que esses dados carregarem, eles vão aparecer aqui igual ao primeiro vídeo. Então aqui a gente já tem os dados das 2 tabelas para trabalhar. No caso, essa daqui que a gente fez as alterações.
vamos fazer uma recapitulação do que foi visto ao longo desse vídeo. Então, primeiro a gente viu como funciona a transformação de dados, como que elas são feitas e o que ajuda na hora de fazer a transformação de dados. Então, na hora de fazer a transformação de dados, o que realmente é válido você entender é o que você está buscando. Porque existem inúmeras ferramentas para fazer o que você quer, mas entender o que você quer é o mais importante nessa etapa. E a importância da transformação de dados. Então, é sempre importante a gente tratar os nossos dados, principalmente quando eles vêm com erros ou erros de digitação ou duplicadas, para que na hora de fazer os nossos gráficos, na hora de tomar a decisão, essa decisão não seja afetada. Então é isso, gente. Eu vejo vocês na próxima aula. Até mais.